Opa, eu sou o Léo e se você é um dono de restaurante delivery ou pretende abrir um restaurante delivery, esse vídeo que você vai ver agora é um trecho retirado de uma das nossas aulas. Se você quiser acompanhar todas as aulas ao vivo e completas, clica no link que está na descrição e se inscreve para assistir. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e bora pro vídeo. Primeiro ponto que a gente decidiu enfatizar aqui é: você precisa saber lidar com o cliente chato. E aqui a gente destaca o seguinte ponto: a maioria dos clientes é sensata e legal, por isso não estamos preparados para o cliente chato. É um ponto que é muito verdade, a gente foi aprendendo durante a nossa experiência, né? Quando eu trabalhava lá no físico mesmo, né? Trabalhava lá no braçal, eu comecei a trabalhar lá com 13 anos. Não precisa denunciar meu pai por trabalho infantil, não, tá? Escravo, trabalho escravo, eu ia porque eu queria mesmo. Às vezes eu não queria, né? Mas eu ia do Mas mesmo por isso jeito. que ele se tornou esse cara aqui, ó. Exatamente, comecei a trabalhar lá e depois eu passei pro telefone. Isso aqui era muito verdade, porque assim, você tá atendendo ali o telefone, você tá atendendo os pedidos, ou seja, pelo WhatsApp, ou na época que eu atendia lá era pelo telefone. E na hora que chegava um cliente chato, com algum problema, brigando por alguma coisa, ele já chegava num tom de voz mais alto, assim, ou chegava falando alguma coisa que já desagradava mais, era sempre um choque, assim, sempre uma surpresa. Porque a gente tá acostumado, a gente fica meio que no automático ali, a gente atende, fala boa noite, o cliente responde boa noite, e tá sempre tudo bem e tal, não sei o quê. Então, só que sempre esses clientes que traziam algum problema pra gente lá na hamburgueria, aquilo marcava, né? Tipo, eu não consigo lembrar de todas as centenas, milhares de clientes que eu atendi que foram educados comigo, mas os clientes que trouxeram algum problema a gente consegue lembrar. Porque infelizmente o ser humano é assim, a gente tende a focar muito no negativo e esquecer do positivo. Então eu vejo muita gente nos grupos compartilhando só história triste, compartilhando que o cliente fez isso, que o cliente fez aquilo, mas ninguém chega lá para compartilhar quando o cliente é legal, quando o cliente te faz um elogio. As pessoas tendem a focar muito no negativo, então a gente acaba não ficando preparado para lidar com o negativo, né? A gente tá sempre ali lidando com pessoas legais, tal, não sei o quê, e aí quando você lida com o negativo, você lida de uma forma emocional, em vez de lidar com a razão. Acho que isso é um ponto muito importante da gente falar aqui, né? E isso não é só no delivery, acaba sendo em todos os pontos do nosso dia, né? E o que eu procuro passar sempre para minha equipe, quando aparece esse cliente assim, e na verdade a gente está chamando de chato aqui, mas são pessoas problemáticas, pessoas que têm problema na vida. Exatamente, especialmente nesse ano de pandemia, você imagina quantas pessoas estão estressadas, quantas pessoas perderam o seu trabalho, quantas pessoas diminuiu, baixou o seu estilo de vida, vendeu carro, teve percas financeiras, entrou em depressão. Não que ela tenha que descontar em alguém ou descontar em você, Sim. mas você tem que ser a pessoa centrada. Se você quiser ser bem sucedido, se você quiser ter um negócio de sucesso, um delivery de 50k ou mais, você tem que ser a pessoa centrada. Então eu costumo falar para meus motoboys e para minha equipe interna que o problema não são eles, são as pessoas que estão com problema na vida e que você não precisa entrar nessa pilha. Você tem que procurar conversar ali e resolver da melhor maneira possível. Então você tem que entender que não é pessoal, ela não está te atacando porque é pessoal. Exatamente. E aqui é especificar, o cliente chato não é o que... na verdade, o cliente chato é o que reclama de um problema que não existe. Porque tem muitas vezes que vão existir alguns problemas na entrega, isso é normal, todo mundo erra. A gente está trabalhando sempre para melhorar e para corrigir os erros. Mas o cliente chato não é aquele que sempre reclama. Mas se ele estiver sempre reclamando e ele tiver razão daquilo que ele está reclamando, ele não é um cliente chato. O cliente chato é aquele que reclama de um problema que não existe. De uma coisa que ele criou, de uma coisa que é irreal. E o outro ponto é que mesmo assim a gente não deve bater de frente com esse tipo de cliente, que é o que meu pai está falando aqui. Não é uma coisa pessoal com você. Provavelmente é um problema dele com a família, é um problema que ele está enfrentando, ou é só uma pessoa que é assim mesmo, é o temperamento dela. Então, o nosso dever não é bater de frente com essa pessoa, porque a gente vai gerar um desgaste para nós, a gente vai ter um gasto de energia com uma coisa que não vai levar a lugar nenhum,
e você pode acabar perdendo um cliente que, mesmo chato, vai te trazer um resultado ali, né? Vai continuar consumindo de você, pode indicar para outras pessoas, e tudo vai depender dessa forma de como você vai tratar essa situação de crise, né? De como você vai tratar ali na hora que ele estiver te trazendo esse problema. Exatamente. E você não pode ser assim, ó, alguém falou do Leonardo, eu falo, não, o Leonardo é bonzinho, é meu filho. Leonardo não fez. Por quê? Porque eu tenho muito amor pro Leonardo. Eu criei ele, ele tá com 21 anos de idade. Não, meu filho não é assim. Pode ser o Você não filho pode do... ser aquele pai que briga com a professora, né? A professora vai falar Isso, que seu filho exatamente. tá fazendo alguma coisa, em vez dele brigar com a Isso. criança, ele briga com a professora. Exatamente. Você não pode ser aquele cara cético com o seu negócio. Não, não, meu negócio é perfeito. Tá falando por quê? Esse cliente tá errado. Deleta esse cara, tira esse cara do iFood aí, não atende mais esse cara. Não pode ser assim, porque nós comerciantes temos um grande erro, às vezes, é amar demais o negócio, aquele amor tão louco. E você deu um exemplo até mais forte, né? Que o cara, a mulher tá, o cara ama a mulher, como foi que você falou? Cara, Às você foi vezes. fundo, hein? Fala aí. Eu tinha dado o exemplo que eu falei que às vezes o amigo do cara descobre que ele tá sendo traído, conta pra ele e ele fica com raiva do amigo, Do porque amigo, ele tá apaixonado pela exatamente. mulher, ele acha que a mulher dele jamais faria isso e que na verdade o amigo tá querendo a mulher dele, né? Eu peguei Então, mais leve, eu falei do filho, você foi logo no mas isso, relacionamento. isso acontece Isso também, e é acontece. por essa paixão, e essa paixão às vezes a gente também tem pelo nosso produto, né? E a É. gente tem que ter essa paixão pelo nosso produto, mas na hora de avaliar a gente tem que ir pelo Mas não pode ser uma lado. paixão cega, Não né? pode ser uma paixão cega. Na hora de Cega, avaliar, a gente tem que ir pelo lado racional. com certeza. Outro ponto que eu coloquei aqui é mais importante como o seu cliente ouve o que você fala do que aquilo que você fala. Isso é uma coisa muito importante também, porque acho que uma mensagem ela pode ser transmitida de várias formas. A mesma A mensagem, mesma mas de várias mensagem formas. de várias formas. Eu posso Então, receber, né? né, de várias É formas. mais importante como aquela pessoa vai receber do que aquilo que você está falando. E muitas vezes aquilo que você está falando para você é óbvio. Não, eu só falei isso, mas como foi a forma que você falou? Como foi a forma que sua atendente falou? Será que a forma como ela tá passando para você que ela disse foi a mesma forma que ela disse para o cliente? Isso é muito importante, né? Meu pai pode falar um pouco mais É, sobre isso, que ele tem até um exemplo que foi bem recente aí que aconteceu. eu tenho um exemplo recente que a minha telefonista, uma das minhas telefonistas, ela falou assim: eu estava de cabeça baixa comendo um lanche lá, eu estava como cliente esse dia. E aí ela atendeu o telefone e falou: olha, deu uma atrasadinha aqui, mas o seu lanche já está a caminho. E aí ela resolveu lá, falou, desligou o telefone. E aquilo ficou na minha mente, uma atrasadinha. Aí depois outra pessoa, foi um dia atípico, muita chuva, teve problema, teve motoboy que quebrou a moto esse dia. Então a gente estava com a demanda muito alta, acima do esperado, e realmente estava tendo alguns atrasos. E aí ela atendeu de novo e aí ela repetiu de novo: olha, senhor, deu uma atrasadinha aqui, mas já está a caminho. Quando ela desligou o telefone, eu parei imediatamente de comer o lanche. E aí falei com ela, falei: olha, desculpa, você está fazendo da forma errada. Veja bem, vamos falar a mesma coisa. Falei com ela: vamos ver a mesma situação. O que foi que o cliente falou para você? Não, ele falou que estava atrasado, se já estava a caminho. Eu falei para ele que deu uma atrasadinha. Eu falei: agora olha a forma que eu vou falar. Ó, senhor, tudo bem? Qual o nome do senhor? É Pedro. Seu Pedro, tudo bem? Eu sou o Luiz Júnior, dono do hambúrguer ZN. Desculpa, seu Pedro, nós tivemos um dia atípico aqui. Eu entendo que o senhor está com pressa, pediu o lanche, o senhor quer se alimentar, mas veja bem, nós temos um dia aqui de chuva, alguns motoboys um motoboy teve problema com a moto, mas eu agilizei a sua entrega e ela já está a caminho. Mudou ou não mudou a situação? Eu agilizei a sua entrega, em vez de falar deu uma atrasadinha, eu agilizei e já está a caminho. E realmente ela tinha agilizado, o motoboy estava a caminho, não estava mentindo, só que ela falou que deu uma atrasadinha. Então, a forma que ele recebeu, ele já ligou, já estava ali com fome, ansioso para receber o lanche não chegava. E ela fala que deu uma atrasadinha, na mente dele já não foi uma atrasadinha, foi uma atrasada bem maior do que ela passou para ele. Então é isso que nós estamos falando, é a forma que você lida com a situação de crise. Não é para você inventar história, não é para você mentir. Realmente ela olhou, perguntou o pessoal lá que passava as entregas, já estava a caminho, mas a forma dela falar estava errado. Exatamente. E o próximo ponto aqui é que todos os clientes importam. Como a gente já falou aqui, não importa se o seu cliente é chato ou não, se é um cliente que está te trazendo problema ou não. Primeiro que até por uma questão de lei, você não pode deixar de atender ninguém, tá? Isso tá no Código de Defesa do Consumidor.
se você não pode rejeitar nenhum pedido, nem se recusar a atender uma pessoa por uma questão pessoal. Isso está errado. E a segunda questão é que todos os clientes importam. O cliente que hoje é um cliente chato, um cliente que está te trazendo um problema, pode ser um cliente que vai se tornar um cliente fiel e pela forma como você vai tratar ele, pela forma como você vai lidar com a situação, ele pode acabar se tornando um cliente que vai consumir aí por anos no seu restaurante e vai te trazer um faturamento que é o LTV que a gente chama, né? O Lifetime Value, é quanto o cliente consome com você durante toda a vida dele. Ele vai te trazer um Lifetime Value muito grande, ele vai te trazer um LTV muito grande e muito relevante, né? A gente fez uma aula sobre como fidelizar clientes, até recomendo que vocês assistam essa aula, que a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre o LTV, explica direitinho o que que é. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que é o que a gente já falou e basicamente é o ponto central dessa aula, é você entender isso. E aqui a gente não tá falando de emoção, a gente não tá falando de o que você acha, o que você pensa, a gente tá falando de fato. É. O fato é, todos os clientes importam. Se você quer ter um negócio saudável, você quer ter um negócio duradouro, todos os clientes importam. Na verdade, os seus clientes, você quando montou o negócio e você escolheu esse caminho, né, de trabalhar como empreendedor e trabalhar no delivery, trabalhar com pessoas, é uma plantação, né? Você plantou ali, os seus clientes é uma semente que você lançou na terra e você tem que regar, você tem que adubar, você tem que cuidar, você tem que buscar o conhecimento, tem que procurar entender as pessoas para o que o Leonardo falou, o LTV, para ser para a vida inteira, né? No início do Hambúrguer Zen, em 2002, eu peguei um cara que aquele não era chato, ele só faltou me bater, o cara. Ele, meu Deus do céu, causou um problema terrível. Imagine no começo, que eu era inseguro, estava começando ali os lanches, ele comprou 12 lanches, para você ter ideia. Na época ele veio devolver tudo e causou um problema terrível. Ele falou uma coisa que não tinha nada a ver, mas enfim. Eu acho que ali naquela época foi até inconsciente o que eu fiz. Eu consegui controlar a minha emoção e tratei ele bem, resolvi a situação. Esse cara compra até hoje. Nós chegamos em 2020, o cara, 2002, ele está comprando até hoje. Os filhos dele casaram e compra para os netos dele. Ele compra lá para os netos dele, os filhos dele vêm comprar. Então imagine aí, se eu tivesse naquela época, em 2002, não vendido mais para esse cara, sabe, não saber lidar com a situação. Então isso que você falou é a pura verdade. A gente vive isso no Hambúrguer Zen. Exatamente. Você não vai agradar a todos, mas precisa fazer o que tem que ser feito. Isso aqui é muito importante também. Como a gente já falou, né? Essa questão da paixão. A gente acha que o nosso lanche é incrível, é sensacional, a nossa pizza é maravilhosa, enfim, o que você estiver vendendo aí é incrível, mas você não vai agradar a todos, não vai ser incrível para todo mundo. Comida é muito uma questão de gosto, né? Sim. Claro que você deve trabalhar para que seu produto agrade o máximo de pessoas possíveis dentro daquele nicho ali que você está trabalhando, né? É importante ressaltar também, eu sempre falo isso, que nenhum produto é para todo mundo. Não é todo mundo que gosta de açaí. E se você escolheu vender açaí, você está vendendo para o nicho de pessoas que gostam. E dentro daquele nicho de pessoas que gostam de açaí, você tem que procurar agradar o máximo de pessoas possíveis. Mas é uma questão de gosto, e gosto é totalmente pessoal, né? Gosto é que nem... Não vou falar, mas cada um tem o seu. Então... É isso, o ditado popular aí é bem isso. Você não vai agradar a todos, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, assim, a partir do momento que você sabe que fez tudo aquilo que tinha que ser feito, que você entregou um produto de qualidade, que você seguiu o que a gente está falando aqui, que você mandou uma embalagem legal, tudo certinho, aí vem uma avaliação do tipo... não gostei do sabor do hambúrguer, acho que o tempero não é legal, não gostei do tempero de vocês. Tudo bem, esse é o tipo de avaliação que menos preocupa a gente, é o tipo de avaliação que menos incomoda porque é totalmente de gosto pessoal da pessoa. A pessoa simplesmente não vai pedir mais na sua hamburgueria, no seu restaurante e tá tudo bem. Então, assim, você garantindo que você fez tudo aquilo que tinha que ser feito, que você prestou atenção e fez tudo o que tinha que fazer em cada etapa do processo, aí o seu dever de casa tá feito, a questão da pessoa não gostar, questão de gosto pessoal totalmente dela, e você não precisa se preocupar com esse tipo de avaliação. E você sabe o que eu acho legal? Eu já observei você fazendo, eu não falo nada, mas eu observei falando e vou fazendo e vou falar aqui no vídeo. Quando você citou do hambúrguer, aí já aconteceu com a gente, mas precisa fazer o que tem que ser feito. E o que é que você fez, que eu observei que você fez? Você foi lá e respondeu a pessoa. Sim.
Olha, fulana de tal, muito obrigado pela sua avaliação. Desculpa não poder ter agradado você, porque você não gostou do nosso tempero, não gostou disso e tal, e você respondendo a pessoa. Então, o que é que você tem que fazer? Não é só responder as pessoas que dão um feedback bom, e aí você manda coraçãozinho, Sim. coisa linda, você fica feliz. É responder essas Sim. pessoas também, porque a pessoa fala, poxa, eu falei do hambúrguer dele, não gostei e tal, mas olha, ele teve a atenção de ir lá e me responder. Então, é assim, você tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. Exatamente. Ponto. Até porque a gente tem outros itens no nosso cardápio, né? Às vezes uma pessoa que não gostou de uma coisa, ela pode pedir Sim, outra. é Ela não verdade. gostou do nosso hambúrguer, pode pedir o nosso beirute, pode pedir um hot dog, enfim. Agora, às vezes você fica tão dodóizinho, né? Que você É, fala, não vou dar nem não vou atenção para dar nem essa atenção, pessoa. não vou nem Pô, responder. olha lá, é a sua plantação, você tem que cuidar. É uma pessoa que vai falar bem do teu negócio para outras pessoas, vai fazer a propaganda boca a boca. Então você não tem que ser dodóizinho. Eu já fui muito dodóizinho, eu ficava dodóizinho, né? Não, meu filho não fez isso. Mas fazia, viu a cara dele de Não, levado. ele tá falando do hambúrguer, porque eu nunca fiz nada.